50, 51, 52, página 109. Vamos lá. Uma das primeiras figuras planas que um aluno conhece na fase escolar é o triângulo, que é um polígono com o menor número de lados. Desenhar um triângulo qualquer é simples, basta traçar 3 segmentos de reta unidos pelos vértices. Entretanto, desenhar um triângulo com base em algumas de suas medidas pode não ser tão simples, embora sejam usados poucos passos na sua construção. Nessa situação, vamos utilizar novamente o compasso além da régua. Seguir, mostramos como é feita a construção em 3 casos diferentes. Primeiro caso, construir um triângulo ABC, conhecendo-se os lados A, B e C. Então, aqui são os meus 3 lados A, B e C. Então, vamos primeiro passo. Sobre a reta R, então aqui a gente traçou uma reta R, assim como eles traçaram. Marcamos o ponto B com a ponta seca, essa ponta aqui, ó. Parte de metal, não a do grafite. Com a ponta seca do compasso em B. A ponta seca do compasso em B. E a abertura A. Aqui minha abertura A, ó. Essa é minha abertura A. O que aqui tá diferente? Que eles ampliaram, tá bom? Então, se eu for seguir esse estilo aqui, ó. Aqui é a minha abertura. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou bem no cantinho aqui, ó. Marquei a abertura A. Então, e abertura A, determinamos o ponto C. Então, aqui, ó, é o nosso ponto B. Essa aqui é a minha abertura A, aqui é o meu ponto C. Segundo, com a ponta seca em B, traçamos um arco de raio C. Cadê o C? Aqui. C. Aqui. Aqui. Traçamos aqui. Aliás, fizemos a abertura desse lado C aqui, tá? Então, com a ponta seca em B, traçamos um arco de raio C. Então, com a ponta seca em B, traçamos um raio aqui. Vou indicar que aqui eu tô fazendo a medida certinho. B, traçamos um raio, olha. Traçamos aqui. Opa. Peraí. Aliás, C aqui, né? Então, ponto B, trace C. Esse último aqui. Bom, traçamos então o C, fizemos um arco com a ponta seca do compasso em B e abertura A, determinamos o ponto C. Determinamos o ponto com a ponta seca em B, traçamos com a ponta seca em B. Opa. Saiu, ó, a abertura C. Então, com a ponta em B, ponta em B, trace um arco. Traçamos, ou seja, aqui, ó, abertura C certinho, né? Então, com a ponta C aqui em B, traçamos lá. Traçamos um arco de raio C. Com a ponta seca em C, traçamos outro arco de raio B. Vamos aqui saber qual que é a minha abertura em B, ó. Achei minha abertura em B, né?
Essa é a minha abertura em B. Então, com a ponta seca em B, aqui já. Com a ponta seca em B, traçamos um raio C. Com a ponta seca em C, com a ponta seca em C, traçamos o outro arco de raio B. Então, vamos lá que a gente tá com a ponta seca em C, traçamos o outro arco com raio em B, né? Com raio de raio B. Aqui o meu raio. Ok. Meu raio B. Tracei, então eu sei que eles dois se encontram aqui, ó. Bem aqui. O que eu vou fazer agora? Vai. Pego a régua. Que agora eu tenho várias réguas. Pego a régua e uno os pontos. Vou unir esses dois pontos aqui. E aqui. Esses dois pontos. Aqui. Unir lá. Então, fizemos o triângulo com as nossas 3 medidas conhecidas. Então, o terceiro, ligando os pontos A com B e A com C, obtemos o triângulo ABC. Ok. Segundo caso. Construir um triângulo ABC conhecendo-se 2 lados e um ângulo entre eles. Bom, então vamos lá. Temos 2 lados, temos conhecidos 2 lados e um ângulo entre eles. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Sobre a reta R, transportamos o lado A. Então, vamos fazer esse lado A aqui, tá? Então, abra o seu compasso na abertura A, viu? Abri. Aí, lá na minha reta R, cria uma reta qualquer. Olha, aqui é a minha abertura. Minha abertura... vamos transportar o lado A, né? Então, eu vou calcular a minha abertura A. Então, coloco aqui, sobre a reta reta, transportamos o lado A. Bem no cantinho. Pronto, transportamos o lado A. Os extremos C e B. Então, aqui, ó, que eu tenho... sobre a reta E, transportamos o lado A, abertura A, os extremos C e B. C e B. Serão os 2 vértices do triângulo. Bom, por meio de transporte de ângulo, com o compasso, construímos o ângulo C, tendo como vértice o ponto C. Então, aqui o meu vértice vai ser aqui, e eu preciso dessa abertura aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer? Eu sei que a minha abertura, ela não é tão... Pronto, calculei a abertura. Essa é a minha abertura do ângulo, certo? Bom, então o que você vai fazer? Você vai marcar essa abertura aqui, ó. Ponta seca em C. Aliás, ponta seca em C. E olha, eu vou fazer a minha abertura em C. Fiz a abertura aqui, certo? Também a abertura desse ângulo. Bom, aqui que eu vou fazer aqui. Ponta seca bem no vértice. Vou... Fiz aqui um arco, aí eu vou lá no pontinho, ó,
que ele cruzou a reta e eu preciso mais do que nunca agora, preciso com exatidão. Aqui, ó. Preciso a exatidão, tá vendo? A da abertura. E agora eu vou no... Não vou mais no vértice C, tá? Agora eu vou lá onde eu estabeleci um pontinho e vou criar aqui. Saber a abertura do meu ângulo. A abertura do meu ângulo vai ser exatamente essa, tá? Então, aqui, ó. Vai passar aqui a abertura do meu ângulo, certo? Entre os dois. Então, tracem aí. Bom, marquei a abertura. A mesma abertura do compasso que eu marquei aqui. Eu marquei aqui, ó. Eu marquei exatamente aqui. Então, marquei aqui e aí já tracei uma reta aqui. Que corta bem no meio, tá? De uma marcação e da outra. E agora, o que eu vou fazer? Por meio de transporte de ângulo com compasso, construímos o ângulo C, tendo como verso o ponto C. Bom, já fizemos. Terceiro, com a ponta seca do compasso em C e abertura B, determinamos o ponto A. Então, abertura B. Então, vamos lá. Lá em cima na abertura B, um na ponta seca e o outro aqui. Essa aqui é a abertura B, tá? Então, com a ponta seca do compasso em C e abertura B, determinamos o ponto A. Então, aqui, ó, onde passa esse ponto A? Passa exatamente aqui, tá? Minha abertura, meu raio do A, tudo isso aqui. Bom, então, com a ponta seca do compasso em C e abertura B, determinamos o ponto A. Unindo os pontos A e B, determinamos o triângulo procurado. Então, o que eu vou fazer agora? Já tinha feito essa abertura, já... Cadê minha abertura A, gente? Minha abertura A. Então, agora o que eu vou fazer? Vou lá no ponto B e vou passar exatamente ali, ó. Exatamente aonde elas estão. Aqui, né? Aqui e aqui. Pronto, fiz o triângulo, tá? Aí, terceiro caso, então, fizemos o triângulo procurado. O B, será que eu abri mesmo meu B direito? Ó, o que pode ter ocorrido? Na minha abertura do ângulo C aqui, ó. Deixa eu ver qual que era o raio aqui. Acho que eu não fiz esse raio aqui, ó. O raio aqui, não fiz ele. Não marquei ele aqui. E aqui, abertura dele bem aqui. Abertura dele bem aqui. Aí sim, aqui, ó. Pronto, marquei ali, né? Marquei assim. E só deixa eu fazer o semiarco direito. C e B. C e B. Opa. Aqui. Na realidade, o ângulo passa aqui, ó. Por que o meu ficou torto? O primeiro ficou errado? Porque eu não calculei esse raio aqui, ó. Tá? Eu peguei a medida da abertura desse ângulo aqui e fiz desse ângulo aqui, eu fiz o meu raio aqui, ó. E eu deveria ter acompanhado o raio dele mesmo, ó.
do ângulo. Então, peguei aqui esse raio, passei pra cá. Opa. Passei pra cá. Passei pra cá esse raio, agora eu faço a abertura do ângulo. Calculei a abertura do ângulo, e agora? Vou lá na reta, nesse raio que eu coloquei, marquei. Bom, agora minha reta, ela vai passar, é aqui, ó. Aqui, não vai ser mais lá. Então, o que que eu vou fazer? Aqui. Vou marcar. Opa. Marquei. Marquei a minha reta. E antes eu já tinha marquei a reta aqui. Certo? Bom, só aqui, ó, com a ponta seca do compasso em C e abertura em B, ó, peguei lá a abertura certinho, tá? Opa, aqui. Peguei a abertura em B, e aí com a ponta seca do compasso em C e abertura em C e abertura em B, com a ponta seca do compasso em C e abertura B, determinamos o ponto A. Unindo os pontos A e B, determinamos o triângulo procurado. Bom, então, aqui é o meu ponto B, né? Mas ele vai sair realmente, é aqui, ó. Bem aqui nesse cruzamento. Vou marcar aqui, peraí. Bom, então, peguei minha abertura B e fiz um semiarco, agora eu vou ligar B com aonde passar o arco, que foi aqui, o cruzamento do arco com a reta. Então, eu venho aqui, ó, e traço o meu lado, e aqui é o ponto A, certo? Então, vamos lá. Com a ponta seca do compasso em C, abertura B, determinamos o ponto A. Determinamos lá o ponto A. Unindo os pontos A e B, determinamos o triângulo procurado. Agora, o terceiro caso. Construir um triângulo ABC, conhecendo-se dois ângulos e um lado entre eles. Ó, então, agora o que eu tenho conhecimento são dois ângulos e um lado entre eles, certo? Primeiro, sobre a reta R, marcamos o ponto C. Não temos a reta e abertura em A. Vamos lá pegar a abertura em A. Aqui. Vai até aqui. Abertura A. Então, meu compasso já tá na abertura A, meu compasso. Então, o que que eu vou fazer? Sobre a reta R, marcamos o ponto C, que é o ponto C, com o ponto C do compasso. E em C, e abertura A, determinamos o ponto B. Aqui. Mas é porque aqui eles estão usando ampliado, tá? Então, marquei o meu ponto ali. Já sei que o meu ponto tá aqui. Agora, o que que eu vou... Segundo, determinamos o ponto B. Então, o ponto B tá aqui. Agora, por meio de transporte de ângulo com o compasso, construímos o ângulo C. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui. Qual que é o meu raio que eu tenho aqui? Aqui, esse raio. Então, eu vou lá em C, fiz o arco conforme o raio que eu registrei lá em C, tá? Registrei o arco, então, mesmo arco, ó, mesmo arco, ou mesma abertura, e fiz o arco, ok. Feito o arco, o que eu vou fazer agora? Determinamos o ponto, e aí aqui eu determinei o ponto B.
Eu tô fazendo a original, tá? Que eu determinei o ponto B. Segundo, por meio de transporte de ângulo, com o compasso construímos o ângulo C. Então, eu já tinha construído ali o ângulo C. Com o compasso construímos o ângulo C, tendo como vértice o ponto C. Então, aqui, ó, cadê minha abertura do... Aqui. Essa é a abertura certinha. Bom, eu tenho essa abertura C, então eu vou ter que ir lá, onde eu fiz a... Pronto, marquei essa abertura C, eu marquei aqui. Então, tem que passar bem aqui no meio, vou passar minha reta. Pronto. Peguei, passei uma reta saindo do vértice C, passando pelo cruzamento que eu já havia comentado, que é a abertura C, mais o raio do meu semiarco. Então, eu fiz o raio do nosso semiarco e também fiz a abertura aqui, ó. Pus a ponta seca aqui e abri aqui. Bom, e tracei a reta. Agora, o que eu vou precisar fazer? Determinou o ponto B, por meio de transporte de ângulo com o compasso, construímos o ângulo C, tendo como vértice o ponto C. Então, lá no ponto C, temos como vértice o ponto C. Então, fiz o A, né? Agora que ele tá aqui no ponto C, ok. Então, nós fizemos exatamente esse aqui, tá? Agora, o que nós vamos fazer no terceiro passo? Por meio de transporte de ângulo, com o compasso, construímos o ângulo B, tendo como vértice o ponto B. Então, construiremos agora o ponto B, tendo como vértice o ponto B. Então, vamos lá. Vamos saber qual que é o raio do ponto B. Tô aqui. Tô aqui, né? Tô aqui. Pronto, fiz o semiarco. Então, eu vou lá no ponto B e faço o semiarco. Bom, fiz o semiarco e agora calcular a abertura desse ângulo, né? Olha aqui. Fiz a abertura dele, né? Ok. Bom, então agora eu vou fazer a abertura do ponto. Vou lá no raio que eu peguei esse raio aqui, ó. Peguei esse raio aqui, ó. Que é um raio, né? E peguei esse raio e fiz esse semicírculo com esse mesmo raio que tem aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou lá num dos pontos e vou marcar onde vai passar. Eu vou traçar aqui, peraí. Bom, depois que eu fiz a mesma abertura desse raio aqui, eu tracei o arco. E aí, depois eu vou lá na abertura B, vou lá no outro segmento e traço aqui, ó. E aí, depois, coloco o meu outro lado, passando pelo cruzamento desses dois caras aqui. Então, fizemos aí o nosso triângulo. Então, primeiro, sobre a reta R, marcamos o ponto C, com a ponta seca do compasso em C e abertura em A, determinamos o ponto B. Por meio de transporte de ângulo, compasso C, construímos um ângulo C, tendo como vértice o ponto C. Terceiro, por meio de transporte de ângulo com o compasso, construímos o ângulo B, tendo como vértice o ponto B. O ponto comum das duas semirretas é o ponto A. Então, como tracei as duas semirretas, o ponto comum é o ponto A. Ficando assim determinado o meu triângulo ABC. Ok. É interessante observar que não é possível conhecer as medidas dos segmentos
e dos ângulos em cada uma das construções anteriores. Para medidas conhecidas de segmentos e ângulos, pode-se usar também o transferidor, indicando as medidas especificadas, sendo necessário o uso de compasso em alguns casos. Por exemplo, considere construir um triângulo com um dos lados medindo 5 centímetros e dois ângulos com medidas de 35 e 40, com segmento de 5 centímetros em comum. Bom, então, com segmento de 5 centímetros e ângulo 35 e 40. Bom, primeiro, com a régua, traçar o segmento de 5 centímetros. Então, traçou o segmento de 5 centímetros, ou seja, você pega uma régua e traça realmente um segmento de 5 centímetros. Bom, com o transferidor, medir uma das medidas. Então, agora você pega lá no nosso querido transferidor e mede, traçar o segmento de 5 centímetros, com o transferidor medir uma das medidas do ângulo dadas em uma extremidade do segmento. Então, eu sei que lá falou que vai ter um ângulo de 35 e um de 40. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Pular no vértice, né? Bem no vértice. Onde tá 45? Exatamente. Aqui. Aqui. Pronto. Marquei o 45, agora eu vou puxar, traçar. Peraí. Bom, já tinha medido o ângulo de 45. Fui, tracei, passando pelos pontinhos, pronto. O ângulo de 45 tá ok. Aliás, de 30. Marquei de 35, gente. 45. Bom, então, calculei 35 graus aí com o transferidor. Verifiquei aonde estava os 35 graus e tracei. Fiz um pontinho, né? Perto de 35 e tracei outra semi-reta. Bom, agora com o transferidor medir uma das medidas de ângulo dadas em uma extremidade, 35. Ainda com o transferidor medir o outro ângulo na outra extremidade, traçando o ângulo de tal forma que esses dois últimos segmentos se cruzem formando um triângulo. Então, agora eu vou ter quem? Agora eu vou ter, se um lado é 35 graus, o outro é 40 graus. Então, vamos calcular lá. Vamos lá na base, né? Quanto que é 5 centímetros? 1, 2, 3, 4, 5. E agora, o que eu vou fazer? Ligar, né? Não, é um ângulo de quantos graus? 40 agora. Então, o que eu vou pegar aqui? Vou pegar o fundo aqui, ó. Aliás, o vértice. E vou calcular 40 graus. 40 graus é bem aqui, ó. Então, aqui bem rentinho. Quando der. E o 40 está aqui, né? Ou seja, aqui. Então, eu vou pegar agora. Traçar a reta. Né? Porque eu já estabeleci o ângulo. Então, peraí. Aqui é transferidor. Pronto. Então, aqui temos 40 graus. Bom, e aí onde uniu-se lá os dois, né? É o nosso ângulo A. Então, terceiro, ainda com o transferidor, mediu outro ângulo na outra extremidade, traçando o ângulo de tal medida que esses dois últimos segmentos se cruzam formando um triângulo. Aqui. Então, é isso, né? Bom, agora vamos lá para os exercícios de aplicação. Página 121, 1. Em cada item seguinte, use régua e compasso